A parábola do semeador. Marcos 4, 20. Introdução. Jesus costumava ensinar por meio de parábolas, histórias curtas com lições espirituais profundas. Em Marcos 4, 20, ele contou a parábola do semeador para explicar como as pessoas reagem à palavra de Deus. A parábola. Jesus contou a história de um semeador que saiu para semear. As sementes caíram em 4 tipos de solo diferentes, e o crescimento delas variou conforme o lugar onde caíram. Beira do caminho, os pássaros comeram as sementes. Solo rochoso. As sementes brotaram rapidamente, mas secaram porque não tinham raízes profundas. Entre os espinhos, as sementes cresceram, mas os espinhos sufocaram as plantas. Boa terra. As sementes cresceram e deram frutos em abundância. A explicação de Jesus. Os discípulos não entenderam a parábola, então Jesus explicou seu significado. Beira do caminho. Representa pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas Satanás vem e tira rapidamente a mensagem de seus corações. Solo rochoso. São aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não criam raízes. Quando enfrentam dificuldades ou perseguições, logo desistem. Entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, o desejo por riquezas e outras distrações sufocam seu crescimento espiritual. Boa terra. Representa aqueles que ouvem, aceitam a palavra e produzem frutos espirituais, crescendo na fé. Curiosidades. Jesus ensinou essa parábola em um barco. Marcos 4:1. Jesus entrou num barco para ensinar porque havia uma grande multidão reunida à beira do mar. O barco funcionava como um palco natural, e a água ajudava a amplificar sua voz, facilitando que todos ouvissem. O semeador é um símbolo de Deus. Na parábola, o semeador representa Deus ou qualquer pessoa que prega a palavra de Deus. Isso significa que a mensagem de Deus é lançada para todos, mas nem todos a aceitam da mesma forma. 4 tipos de solo representam 4 tipos de coração. Os solos simbolizam diferentes reações à palavra de Deus. Beira do caminho. Corações fechados, onde Satanás rouba a mensagem. Solo rochoso. Pessoas emocionadas no início, mas que desistem na primeira dificuldade. Entre espinhos. Aqueles que aceitam a palavra, mas ficam distraídos com preocupações e riquezas. Boa terra. Pessoas que aceitam a palavra e dão frutos espirituais. Isso nos ensina que o problema não está na semente, palavra, mas no coração que a recebe. Os discípulos não entenderam a parábola. Mesmo sendo próximos de Jesus, os discípulos não entenderam o significado da parábola e precisaram que ele explicasse. Isso mostra que entender as verdades espirituais nem sempre é automático, e devemos buscar mais conhecimento da palavra. Jesus usava parábolas para ensinar verdades espirituais. As parábolas eram uma forma de ensinar que revelava verdades aos que queriam aprender, mas confundia aqueles que rejeitavam Jesus. Isso cumpria a profecia de Isaías, que falava de pessoas que ouvem, mas não entendem. A colheita é diferente para cada pessoa. Jesus disse que a boa terra produziu frutos em diferentes quantidades. 30, 60 e 100 por 1. Isso ensina que nem todos produzem frutos da mesma forma, mas o importante é crescer espiritualmente e dar bons resultados. Ouvir não é o mesmo que entender. Jesus disse: "Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça", mostrando que nem todos realmente compreendem a mensagem de Deus. Isso nos ensina que não basta ouvir a palavra de Deus. É preciso buscá-la com um coração aberto e disposto a aprender. Reflexão e aplicação para hoje. A parábola do semeador nos ensina que a palavra de Deus é lançada a todos, mas cada pessoa responde de forma diferente, dependendo do estado do seu coração. Que tipo de solo somos? Muitas vezes, podemos ser como o solo à beira do caminho,
distraídos e deixando que Satanás roube a palavra antes que ela crie raízes. Outras vezes, podemos ser como o solo pedregoso, animados no começo, mas desistindo diante das dificuldades. Também podemos estar cercados por espinhos, preocupações, dinheiro e prazeres do mundo que sufocam nosso crescimento espiritual. Nosso desafio hoje é sermos um solo fértil, ouvindo a palavra com atenção, deixando que ela transforme nosso coração e produzindo frutos espirituais em nossa vida. Aplicação prática. Tire um tempo para ouvir e refletir na palavra de Deus, não apenas superficialmente, mas buscando entendê-la. Peça a Deus para preparar seu coração como um solo fértil, onde a palavra possa crescer e dar frutos. Identifique o que pode estar sufocando seu crescimento espiritual e peça a Deus ajuda para remover essas barreiras. Que possamos ser terra boa, dando frutos para o reino de Deus. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.